Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo da formação. Nesse módulo, nós vamos ver sobre formulações de questões interdisciplinares. Vocês devem estar pensando, né? Poxa, ensinar um professor a fazer uma questão é que nem ensinar o padre a rezar uma missa. De fato, mas às vezes a gente faz a questão e a gente não presta muita atenção. Então, nesse módulo, a gente vai classificar as questões de acordo com a sua integração disciplinar e nós vamos falar um pouquinho sobre as questões do tipo Enem, como elas são formuladas. Aprender a utilizar questões do tipo Enem é um bom instrumento de avaliação no seu dia a dia de aula e também pode gerar uma renda extra. Você pode vender essas questões para o banco do INEP e aí você ganha um dinheirinho com as questões Enem que você formula. Então, bora lá aprender como é que faz essas questões Enem. Atualmente se fala muito aí em metodologias ativas, aprendizagem por projetos, e são realmente ferramentas muito interessantes para a gente aplicar no nosso dia a dia de aula. Agora, no nosso dia a dia, a gente vai lidar, querendo ou não, com o tipo tradicional de questão. Por exemplo, no nosso projeto que a gente faz uma live sobre temas científicos, e nós fazemos o que para avaliar esse conhecimento que a gente expôs na live? Nós fazemos questões. Então, se a gente está trabalhando de forma interdisciplinar, por que não fazer uma questão interdisciplinar? Então, qual é a diferença, por exemplo, de uma questão interdisciplinar para uma pluridisciplinar e até mesmo uma questão específica? Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai aprender a classificar as questões de acordo com o nível de integração disciplinar que elas têm. Vamos começar primeiro com a questão específica. A questão específica possui texto base específico e resolução que envolve uma única disciplina. Então, nós vamos ver um exemplo como seria uma questão considerada específica. Neste exemplo, temos o seguinte texto. É comum, durante as promoções de comércio, vermos descontos dos mais variados valores. Suponha que numa Black Friday, o videogame que custe R$1.000 tenha ganhado 45% de desconto. Sendo assim, por quanto ele poderá ser comprado? Aqui a gente percebe que a questão é uma questão de matemática. O texto base é específico de matemática, apesar de ir levemente contextualizado, e a gente também observa que para resolver essa questão a gente precisa de uma única disciplina, que é também matemática. Então, se o texto base ele só tem matemática e a resolução só depende de matemática, essa é uma questão específica de matemática. A questão pluridisciplinar vai ser aquela que possui uma justaposição de conceitos e informações no texto base, mas necessita apenas de uma disciplina para a resolução. Observem agora um exemplo de uma questão pluridisciplinar. Vamos ler o texto. Os sais minerais são nutrientes importantes para a saúde humana. O ferro, que é um metal de transição, é um exemplo desses minerais. A falta de ferro no organismo ocasiona anemia. Sabendo que o número atômico do ferro é 26, indique sua camada de valência e seus elétrons de valência. Nesta questão, observa-se uma justaposição de informações de química e biologia acerca do tema de nutrição humana. Apesar de haver no texto base química e biologia, nesta questão observa-se que só depende de química para resolver. Então, é uma questão pluridisciplinar. No texto base, eu utilizo informações de 2 ou mais disciplinas, mas para resolver só depende de uma disciplina. Neste caso, só vai depender de química. As questões interdisciplinares possuem justaposição de conceitos e informações de diferentes disciplinas para contextualização e dependem de habilidades de diferentes disciplinas para resolução da questão. Agora a gente vai pegar como exemplo a nossa própria prática lá no estadual. O ano passado, com os primeiros anos, os professores de Física e Química sentaram juntos e fizeram um projeto sobre o foguete de bicarbonato e vinagre, aquele clássico foguete de bicarbonato e vinagre. Então, eles faziam um teste, depois faziam uma competição para ver qual era o foguete que ia mais alto, e havia um formulário para os meninos responderem, né, no dia do teste e no dia da competição. Esse formulário seria entregue e avaliado pelos professores. Por que eu estou falando desse projeto? Às vezes a gente utiliza para fazer uma questão um texto base,
Mas às vezes você trabalha uma experiência ou você trabalha uma atividade prática em sala e você pode usar como contexto essa atividade prática ou esse projetinho, né? Essa experiência. Então foi isso que aconteceu. Então não tem, vocês vão perceber que não tem texto base, porque na verdade é um projeto pedagógico que dá contexto àquela pergunta e à atividade prática que os meninos fizeram em sala de aula. Vamos analisar essa questão. Essa questão pede: explique como funciona o foguete de bicarbonato e vinagre. Para responder essa questão, o aluno ele vai precisar acessar conceitos de física e de ação e reação, e ele também precisa acessar os conceitos de química, da reação química que libera o gás e propicia a propulsão desse foguete. Como já foi dito antes, o que contextualiza essa pergunta é justamente a atividade prática feita em sala de aula. A gente lembra aí que esse contexto vem de uma atividade interdisciplinar. Além do contexto interdisciplinar, a gente precisa de física e de química para responder essa pergunta. De física, que vai explicar a ação e reação que dá a propulsão do foguete, e de química, por causa da reação química que libera o gás que dá a propulsão do foguete. Nessa segunda parte da aula, nós vamos ver como é que a gente pode formular uma questão do Enem. Como eu já mencionei, é um conhecimento que a gente pode utilizar para formular alguns simulados tipo Enem na nossa própria escola. E também, se vocês quiserem se aventurar, vocês podem estar formulando questões para vender para o banco questões do INEP. Essas dicas que eu estou trazendo e também o passo a passo como formula a questão do Enem, vocês podem encontrar no site oficial do INEP. Lá vocês encontram também uma explicação sobre a teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item promete um tratamento estatístico dos dados justamente para pegar, sabe, aqueles caras dos centroavantes, os caras bons de chute e fazer uma prova mais justa. À medida que a gente for entendendo como monta a questão do Enem, eu vou dando uma pincelada sobre como funciona a teoria de resposta ao item. Entretanto, essa teoria ela é bem complexa, então se você quer se aprofundar no assunto, eu sugiro que você entre no site do INEP e leia o documento sobre a teoria de resposta ao item. Para ajudar vocês, vai ficar como material complementar o esqueleto de como se monta a questão Enem para você poder utilizar quando for necessário, e também um artigo científico que mostra a evolução das questões do Enem. Vamos começar por umas dicas de como fazer uma boa questão tipo Enem. A primeira dica é selecionar as habilidades da matriz de referência. A matriz de referência, como essa que vocês estão vendo aí, é um documento que você encontra no site do INEP. Eu já baixei e coloquei como material complementar para vocês. Nela são listadas competências por cada área e também 120 habilidades que podem ser e serão cobradas na prova do Enem. Aí, por exemplo, a gente pode ver a habilidade 24, que é utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar substâncias ou transformações químicas. Após escolher a habilidade que será trabalhada, precisamos pensar em uma situação-problema, considerando sempre a rotina cotidiana dos nossos alunos. Quando a gente utilizar um texto, a gente precisa dar preferência às fontes primárias, originais. Então, não é eu dizer o que a revista tal disse, é eu ir lá na revista e, se possível, pegar um trecho original. Claro que nem sempre isso é possível, então o próprio Enem trabalha muito com textos bases adaptados de revistas científicas ou revistas de divulgação científica. Usar preferencialmente temas atuais, evitar que esse texto base seja muito extenso, elaborar itens inéditos. Itens aqui são questões. Elaborar sempre que possível até 3 questões com o mesmo texto base, só que abordando habilidades diferentes. Agora a última dica, mas não menos importante, a gente precisa evitar as pegadinhas. Não existe questão pegadinha no Enem. Bom, agora que nós vimos algumas dicas de como a gente pode elaborar uma boa questão do tipo Enem, nós vamos ver como é que a gente usa uma tabelinha que está disponível para vocês no material complementar desse módulo, que vai ajudar vocês a esquematizar, a montar uma questão do tipo Enem. Então, vocês estão vendo aí uma tabela, esse material está disponível lá na aba do módulo 2, no Google Sala de Aula, e ela foi pensada justamente para facilitar vocês a como montar uma questão do Enem.
Primeira coisa que a gente define é se a questão vai ser específica, pluri ou interdisciplinar. Depois, quais são as disciplinas ou qual a disciplina que a gente vai trabalhar. Aí, então, já sabendo a disciplina, a gente vai lá na matriz de referência e vai selecionar as competências e habilidades que vão ser trabalhadas na questão. Aqui eu escolhi uma competência de química, que é a competência 7, e uma competência de biologia. E dentro dessas competências eu vou trabalhar a habilidade 24, que é utilizar códigos e nomenclaturas da química, e também a habilidade 28, que é associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida. Então, a gente já preenche na tabela aqui as disciplinas que vão ser trabalhadas, as competências da matriz e também as habilidades da matriz de referência. Falta agora definir qual o nível de dificuldade da questão. A avaliação da dificuldade é um pouco subjetiva. Talvez o que seja difícil para os nossos alunos do colégio estadual não seja tão difícil para alunos do colégio do IFES, por exemplo. Então, uma forma de avaliar a questão da dificuldade é olhar por nível de acordo com a taxonomia de Bloom. Então, de acordo com essa taxonomia aí revisada, os níveis, por exemplo, recordar, né, que é reconhecer, nomear, interpretar, são mais fáceis. Já avaliar, criar, são níveis mais complexos, mais difíceis. Então, a gente poderia dizer que recordar, entender aí representa o nível 1, mais fácil, e avaliar, criar, representaria o nível 5, né, o mais difícil, o mais complexo. Então, aí a gente vê algumas tarefas que correspondem a alguns níveis, né? A gente tem que ter noção que o nível 1 e o nível 2 é o nível fácil, o nível 3 é o nível médio, o nível 4 e 5 representam o nível difícil. Então, por exemplo, no nível fácil, compreender, interpretar, caracterizar. No nível médio, né, utilizar, dimensionar, resolver. E no nível difícil está analisar, associar, avaliar, confrontar. Caso você queira, você pode utilizar essa tabelinha aí para definir o nível de dificuldade da sua questão. Depois de definirmos o nível, eu defini uma questão do nível médio, vamos ao texto base. Então, eu procurei num site aí de mineração do governo, algo que me desse uma situação problema, algo que fosse contextualizado. Então, acompanhe a leitura do meu texto base para vocês entenderem como isso deve acontecer, como deve ser contextualizado esse texto base. Aqui eu acabei fazendo uma adaptação. Vamos lá. A biohidrometalurgia ou biolixiviação tem um papel importante a desempenhar na implementação de uma mineração verde. A biohidrometalurgia refere-se ao uso de micro-organismos durante o processo metalúrgico de obtenção dos metais. Geralmente, esses micro-organismos são bactérias encontradas em minas profundas onde o ar é rarefeito. Essas bactérias são capazes de excretar ácido sulfúrico e assim solubilizar e recuperar metais valiosos. Alguns processos industriais já usam biolixiviação para obtenção de metais, seja a partir de minérios em larga escala, seja em processos de reciclagem de baterias e equipamentos eletrônicos. Suponha que uma empresa de reciclagem utilize bactérias para fazer a biolixiviação e recuperar metais de baterias de celulares usadas. Neste processo, podemos dizer que os micro-organismos... E agora vem as questões. Nós temos que ter uma alternativa correta. Então, os micro-organismos são anaeróbicos. Ao invés de oxigênio, consomem compostos de enxofre e excretam ácido sulfúrico durante seu processo metabólico. Além da alternativa correta, nós precisamos de uma alternativa incorreta que seja absurda, que seja implausível. Sabe aquela velha história? Nossa, o cara não sabe nem errar. Então, para o cara marcar uma questão dessa, absurda, implausível, ele ou não deve ter lido a questão, ou então ele realmente não sabe nada. Então, se ele marcou essa questão, ele tem grande chance de estar chutando. Então, quando ele marca essa questão, ele contabiliza menos pontos, ele contabiliza que ele está tentando chutar. Então, qual a alternativa implausível? Que os micro-organismos são seres grandes e pluricelulares. Se você leu que é micro-organismo, isso é absurdo, isso é incapaz de acontecer. E aí você também tem 3 alternativas incorretas, mas plausíveis. São questões que o aluno erra ali, tem um errinho de conceito, né? Então, por exemplo, são aeróbicos, está errado, mas se ele não souber o que é aeróbico, ele vai errar. A segunda aí, são seres que necessitam oxigênio para se manterem vivos, que é a concepção de aeróbicos. Então, se ele não sabe o que é aeróbicos, também não sabe o que é a concepção, ele pode errar. Agora, a terceira, são seres que não necessitam oxigênio durante seu processo metabólico, que está certo, mas olhem só,
consomem compostos de enxofre e excretam H2SO3. H2SO3 é o ácido sulfuroso. Então, para ele resolver essa questão, ele tem que saber diferenciar o que é um micro-organismo aeróbico e anaeróbico e também a fórmula do composto químico. Isso está de acordo com as habilidades que a gente escolheu. A 24, que é usar código e nomenclatura de química para caracterizar a substância, e a 28, que é associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida. Como a questão usou duas habilidades para sua resolução, ela é considerada uma questão interdisciplinar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, de como a gente pode montar uma questão do tipo Enem, e que isso seja útil para vocês aplicarem no dia a dia de sala de aula, nas atividades interdisciplinares que a gente for fazer e quem sabe até mesmo elaborar questões, de tipo Enem para poder vender para o INEP. Um abraço a todos vocês, estamos numa pandemia, fiquem em casa.